usa mais a internet dele acabou. Sem água, sem luz, de novo sem internet. Agora ele desabafou. De onde vieram os índios? Porque as pessoas não entendem piada. Vai falar sobre a mente e o vício. O episódio vai começar, então se prepara. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu tô gravando isso aqui numa quinta-feira, exatamente às 10h37 da manhã do dia 6 de fevereiro de 2025. E eu tô gravando isso aqui numa quinta e não numa sexta, por quê? Porque eu tô perdendo a linha. Se eu deixar isso daqui pra gravar amanhã, eu vou estourar minha cabeça, porque não é possível o tanto de coisa que tá dando errado. Tem duas coisas que deram certo, e uma delas ainda é o motivo do meu problema, tá bom? Mas uma das coisas que deu certo é que semana que vem, provavelmente, fica aqui o anúncio, esse podcast vai para o Spotify também. Então você aí que enche o meu saco, a Solan, e o Spotify, o podcast não vai pra lá? Vai, semana que vem vai começar aí, se tudo der certo. Também não vou prometer porque é inacreditável o que tá acontecendo, tá bom? Eu tenho muita coisa pra falar hoje. E a primeira, vamos começar por isso. Eu estou sem internet, de novo. Pra você que escuta esse podcast regularmente, deve perceber que é o terceiro podcast que eu falo sobre a minha internet de merda. E ora bolas, de novo, eu estou com um problema. Eu vou falar pra você aqui os problemas, tá bom? Faz mais ou menos 2 semanas atrás começou meu problema com a internet. De repente, eu vou lá pagar o boleto da minha internet, como eu sempre faço muito adiantadamente, porque, né, ele vence dia 20, eu pago dia 5, que é pra não correr o mínimo risco de faltar internet, porque, né, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar do meu ganha-pão. Se eu não postar vídeo, porque eu não tenho internet, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu não pago as outras contas. Então, internet meio que prioridade. Fui pagar a internet e pra quem ouviu os outros podcasts, você lembra que o que aconteceu? Apareceu lá um avisozinho de, você já tá com condição de confiança, já era pra gente ter cortado. Tudo bem, eu ignorei, eu paguei a conta e ponto final. Só que, de repente, quando eu acordei no outro dia, tinha uma ameaça de corte no meu e-mail, de a gente vai cortar a sua luz, problema seu, se vira aí. A sua luz não, sua internet. A gente vai cortar a sua internet, se vira aí, você tá com dívida com nós. Daí eu tive que me preocupar, que fazer um monte de coisa, que fazer textinho, ajeita print, ajeita imagem. No outro dia, manda mensagem pros caras, espera os caras responder, porque não dá pra ligar pra lá, tem que esperar Deus responder. Daí eles respondem, mandei, Ctrl+C, Ctrl+V de tudo. Não foi nada e tal, tudo certo, beleza. Passa 3 dias, minha internet caiu. Durante 6 horas, falei, que legal, que divertido. Voltou sozinho, não mandei mensagem, até porque eu não tinha internet, então tudo certo. Aconteceu outras coisas aí, até que semana passada estourou a caixa de distribuição da internet no meu poste. Tem uma caixa num poste aqui, no poste do outro lado da rua, e dessa caixa que puxa todos os fios pra internet, de todas as casas, inclusive pra mim. Essa caixa estourou, porque passou um caminhão e atorou vários fios fora. E a caixa de distribuição estourou. Tudo certo, não é culpa exatamente da internet, mas fiquei sem internet. E tal, mandei mensagem, conversei, não, a gente tá resolvendo e tal. Beleza, resolveram. Beleza. 24, 48 horas sem internet, beleza, tudo certo, então tá ok. Essa semana, no início da semana, anteontem, eu fiquei sem internet de novo. Do nada a internet caiu. E normalmente fica o símbolozinho da internet, o símbolozinho que fica verde, o LEDzinho verde, normalmente fica vermelho. Só que dessa vez não tava nem acendendo. Pensei, queimou o LED. Mas não queimou, porque quando você liga na tomada, o LEDzinho acende normal, só que ele apaga depois. Ok, tive a sorte de estar com 4G, peguei, chamei os caras, mandei mensagem, mandei foto, faz isso, faz aquilo, eu fiz, mando foto, fiz não sei o que. E lembrando, tá, tudo isso eu tenho que parar as coisas que eu tenho que fazer pra cuidar disso. E preparar as mensagens antes. Por quê? Porque o cara, ele pega, eu mando mensagem pra lá, demora meia hora pro cara me responder.
eu tenho que deixar as coisas prontas pra na hora que ele responder eu já mandar o Ctrl V, porque senão o cara demora mais 1 hora pra me responder e eu passo 1 hora da noia de ele já, o que eu tenho que fazer? Ele vai mandar mensagem? Não vai mandar mensagem? O que eu vou fazer? Será que vai acabar, vai encerrar o atendimento do nada e eu vou ter que esperar Deus refazer o atendimento? Então assim, eu tenho que ficar toda hora com essa merda na minha cabeça. Mandei mensagem pra lá, os caras falaram, a gente vai mandar um técnico aí amanhã de manhã, que no caso foi ontem de manhã. O cara veio, o cara chamou aqui, pipipi, popopó, beleza. Falou, arrebentou seu fio lá na frente. Falei, ué, tinha passado um caminhão e estourou todos os fios, só que quando isso aconteceu, o cabo ficou normal. O problema foi na caixa, daí vocês religaram a caixa e a internet tava normal. Ele falou, então talvez eles foram arrumar os fios ali e acabaram atorando o seu sem querer. Falei, que legal. Ele falou, vou arrumar ali, beleza. Eu fui lá, beleza. Fiquei aqui fazendo minhas coisas no 4G. Eu tenho uns podcasts baixados no meu outro celularzinho aqui que eu fico escutando. Beleza, tranquilo. O cara entrou aqui dentro, arrumou as coisas, falou, tudo certo, agora tá funcionando. Muito obrigado aí, apertamos a mão do cara, o cara saiu. Tudo certo, eu feliz, eu animado. Todo dia falta a internet às 4 horas pra mim, das 4 horas até 4h15, 4h30. Provavelmente porque é uma internet mais pequena, mais local, então o servidor fica sobrecarregado, os caras têm que reiniciar. E programo a reinicialização todas as 4 horas, que era pra não ter ninguém acordado, mas eu estou acordado nesse horário, porque eu sou um desgraçado. E o que aconteceu? Hoje, 1 minutinho. Saiu a internet e voltou em 1 minuto. Beleza. Até que 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, eu botei, por quê? Porque era pra estar dando uma tempestade de raio na minha cidade. Então eu falei, beleza, eu vou deixar meu celular carregando aqui e eu vou pro banho. E daí, quando eu sair do banho, se começar a tempestade, eu tiro o celular dali e fico trabalhando, tal, tem bateria pra eu trabalhar. Quando eu saí do banho, não tinha mais internet. E não é que a luzinha tava vermelha, igual normal, não. Tava o LEDzinho apagado, igual quando estouraram o cabo aqui. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível uma merda dessa. Tipo assim, não é... Cara, eu tô desde o meio do mês passado em volta dessa treta da internet, pelo amor de Deus. E eu não tenho dinheiro pra trocar a internet agora. E assim, sempre teve problema de faltar internet do nada, mas era 1 hora, 2 horas. E era um negócio que assim, eu não precisava fazer nada, que naturalmente voltava. Eu só mandava mensagem pros caras quando eu ficava tipo 6 horas assim, eu ficava, mano, não é possível, volta essa merda. Daí eu mandava mensagem pros caras e daí animava os caras e eles davam alguma informação ou a internet voltava milagrosamente. Só que, porra, cara, tá intragável essa merda, porque, sabe, caralho, é só pra funcionar, eu só quero que funcione. E daí junta isso com o fato de, ontem eu acordei, fui fazer minhas coisas. Que eu tinha saído no final de semana pra ir no aniversário de um amigo meu, o gordo. E daí eu não ia ir, porque eu não tinha dinheiro pra ir, não tinha dinheiro pro Uber. E daí o Pedrinho que tem carro pegou e falou, se eu passar aí te buscar, nós vai? Eu falei, vamos. Daí fui lá, daí eu dormi na casa do Pedrinho, passei 2 dias jogando videogame. Quando eu cheguei em casa, teve coisa pra me estressar, gato aqui, gato lá, tanto faz. Daí resolvemos a merda do problema do gato. Finalmente, isso daí saiu da minha cabeça. O que vamos fazer com o gato? E aí, o que vai acontecer? Tem que cuidar pra não fugir, né? Tem que fazer esse monte de coisa. Beleza. Daí, quando eu volto, a rotina que era pra ser normal, que era pra se acordar às 3h30, faz a 50 flexão, come uma fruta, come aveia, toma água, vai pro banho, sai do banho, deixa o ar ligado quando tá no banho, chega aqui no quarto fresquinho e começa a trabalhar. Era pra ser isso todo dia da minha vida. Eu não quero internet, luz, eu não quero essa merda pra ficar vendo coisa, pra ficar me divertindo. Eu quero essa merda pra eu poder fazer meu trabalho, fazer as coisas que eu preciso fazer, pra pagar minhas contas, mas não dá, o mundo não colabora. Ontem eu acordei pra fazer isso e não tinha água. Não tinha água, daí não tinha internet, daí o cara veio consertar a internet, voltou a internet. Daí hoje eu acordei, fiz essas coisas, fui tomar banho às 4 da manhã e não tinha água, não tinha água. Por quê? Porque é isso, né? É a vida. É assim, é uma merda ficar choramingando de, ai, por que a vida é assim? Porque é assim mesmo, acontece. O problema tá aí, vai fazer o quê? Só que, porra, vai acumulando as coisas e você fica louco. Sabe? E daí minha mãe pergunta, o que tem? O que foi a internet? Eu não sei. Tipo assim, eu entendo que ela só tá perguntando porque ela também não sabe. Mas eu também não sei e eu tô morrendo de raiva. Porque todo dia tem alguma merda pra ser resolvida. Porque as coisas não funcionam sozinho.
E daí eu só quero sentir essa raiva em silêncio enquanto eu estou fazendo. Ah, outra coisa também. O cabo de HDMI que eu ligo no meu celular, que eu conecto na minha TV pra eu trabalhar, ontem decidiu que não ia funcionar. Começou a piscar. Funcionava durante 30 segundos, piscava e voltava. E assim, não querendo falar nada, mas não é legal você trabalhar com uma tela piscando na sua frente. E daí mexe no cabo HDMI, mexe no outro cabo HDMI. Até que do nada eu dei uns tapas na TV. E daí, naturalmente, a minha mãe bate na minha porta e abre pra ver o que é. Só que assim, você tem que entender, eu estou com raiva. Eu estou tentando resolver o meu problema. E se eu bati numa coisa... Eu entendo também, porque já teve vez de eu estar com muita raiva e bater numa parede e quebrar a parede aqui. Mas eu não vou fazer isso na TV também. Eu bati na mesa. Tá, eu não sou um retardado por completo, porque daí vai me prejudicar mais. Eu estou com raiva, dando tapinha nas coisas, porque eu só quero que essa raiva passe de uma vez pra eu poder resolver o problema. E você abrir a porta e eu ter que explicar pra você o que aconteceu, não vai ajudar eu a aliviar minha raiva, só vai me deixar com mais raiva ainda. Porque você não vai entender o que eu vou falar. Então, sabe, não se mexe no meio disso, porque não vai sobrar bem pra você. Sabe, não é, tipo assim, você tá nesse momento querendo pedir compreensão da minha parte de... Não, fale calmamente, porque eu quero ajudar... Assim, era pra você entender que eu não quero ajuda, porque senão eu pediria pra você, então, tem como fazer tal coisa pra mim? Igual eu faço, quando eu preciso eu falo, ó, tem como você fazer tal coisa ou não? Então tá, então. Mas assim, tá inacreditável a internet. Queria mudar, mas não tenho o que fazer, as coisas não funcionam. Daí eu mandei... Não, isso foi inacreditável. Faltou a internet 7h30, às 8 horas, que é quando abre o atendimento, o suporte, eu mandei mensagem pros caras. E daí eu mandei, ficou o botzinho lá, falou, ah, quando um atendente nosso aparecer, vamos te chamar. Falei, beleza, fiquei lá na espera. Daí deu 8h20, os caras não falaram nada, eu só mandei um certo, né, pro botzinho assim pra ver, ó, vai que aparece aqui pros caras, uma notificação. Do nada um cara mandou assim, ah, verificamos uma indisponibilidade na sua região, já estamos resolvendo. Naturalmente, o que eu pensei é, quando é uma indisponibilidade na região, o roteador fica a luzinha vermelha, só que não tava a luzinha vermelha, a luzinha tava apagada. Então, eu tirei uma foto do roteador e eu mandei pros caras, querendo mostrar aqui, ó, tenho certeza mesmo que é indisponibilidade na região, porque aqui tá parecendo que o problema é comigo. Só apareceu atendimento finalizado. O que eu faço? O que eu faço além de gargalhar? Alguém fala pra mim? Porque eu não consigo, eu não sei. O que eu faço, hein? Eu vou rir, né? Eu vou rir e rezar pra ter 4G, porque se não tiver mais 4G, eu vou falar com os caras da internet como? Não sei, Deus deve saber, né? Mas eu não sei, não. Então, minha tretinha na internet é essa daí, tá bom? Que no final é a mais séria daqui. Que realmente é uma treta que tem como resolver, que não deveria acontecer e que tá acontecendo no mundo real. A outra tretinha, vou falar pra você agora. Deixa eu tomar um gole do meu refri. Eu esqueci de falar também pra vocês que hoje eu tô fazendo o que eu disse no penúltimo podcast que eu ia fazer. E no último podcast eu esqueci que eu tinha dito isso. Que eu estou gravando agora só com o meu celular, tá? Eu não conectei o microfone, eu tô falando diretamente pro meu celular. Então, vamos ver se o áudio pro podcast melhora, porque pro vídeo não melhora, mas pro podcast talvez melhore, porque o silêncio fica mais nítido, talvez? Eu não sei. Se tiver dando uns barulhinhos de assopro aí no celular, sinto muito, eu pensei em botar uma meia no celular, mas daí também é demais pra mim. Daí, eu lembro quando eu fazia rapzinho de anime, fazia musiquinha, que eu botava o celular dentro de uma meia, um Moto G1. Sempre que eu falo dessa época, eu falo que era Moto G1, né? É que eu quero que a pessoa ela perceba que não era fácil nem um pouco. O celular travava pra digitar. Lembra que eu falei a notícia boa? Que era... Tinha duas notícias boas. Uma que a gente vai pro Spotify. Talvez, semana que vem, né? Se a internet começar a funcionar como é pra funcionar. Mas, tinha outra notícia boa que é... Nesse dia aí que estourou a internet, anteontem, e daí eu tive que ligar pro suporte, piriri pororó, o que aconteceu foi que eu tinha 4G e que eu consegui postar um vídeo que eu tinha escrito, um vídeo sobre TPM, que eu tinha 3 vídeos prontos. Eu tinha editado os 3 vídeos naquela manhã, prontinho pra postar. No dia que era pra eu postar, a internet parou de funcionar. Tipo assim, meia hora antes de eu postar o vídeo, a internet
sumiu. Inacreditável. Só que daí, ainda assim, eu tava com 4G, eu falei, mano, eu vou tentar postar. Se comerem meu 4G, comeu, dane-se, eu vou postar esse vídeo da TPM aqui. E deu muito certo. De noite eu entrei, tinha 500 mil views. No outro dia eu entrei, tinha 1 milhão de visualização. Em, tipo, 24 horas. O que é muito, até pra época que tava bom o meu teco-teco, meu TikTok. Sabe, na época era, sei lá, 100 mil, 200 mil por dia. Hoje em dia por dia? Claro que não. Porque depois que eu postei o vídeo que deu 1 milhão de visualização, o próximo deu 10 mil. Mas é um vídeo de 1 milhão, ainda assim. Só que eu não esperava que as pessoas iam lidar como lidaram. Porque quando vem muita gente nova é muito bom, mas também vem muito retardado. E era basicamente piadinha sobre TPM, de que quando a mulher ela tá de TPM, a testosterona dela fica maior, aumenta. Então ela vira um homem. Piadinha aqui e tal, uma piadinha de internet que todo mundo já viu. A minha questão era falar isso e desenvolver mais. Por que homem é quem mais causa guerra? Por causa disso aqui, ó, você sabe muito bem, você não aguenta 5 dias de TPM, quem dirá a vida inteira. E antes disso também eu fiz piadinha tipo, a mulher, ela vira ciumenta, chata, insuportável, surtada, ela só virou um homem. A questão é que isso incomodou todo mundo. Todo mundo. Os caras ficaram, lá o feminista, lá o cara defendendo mulher, quer comer buceta. Tipo assim, é uma piada, mano. O que você tá falando? E as minas também, lá o machismo. O machista lá falando que a gente não se controla, que a gente não se... E o pior... E teve muita gente fazendo piada também. Tipo, a maioria das pessoas entendeu. E riu. E ficou numa boa. Sabe, as minas comentando, você tá me defendendo ou me atacando? Não sei se é pra eu ficar ofendido ou não. Não sei se eu faço textão ou republico. Eu ri disso. Só que eu nem quando eu tava escrevendo isso, eu nem entendi, eu nem pensei nisso. Eu só pensei em, é verdade aqui, ó, tem essa piadinha, vamos desenvolver como seria mesmo? Será que isso aqui responde alguma coisa? E além dos caras me xingando, me chamando de... Teve gente que me chamou de marxista. Teve gente que falou, esse daí é esquerdo macho frouxo. O que você tá falando? Vê as piadinhas que eu fiz com o comunista. E as minas também falando, lá, machista, você não sei o que. Vê os vídeos que eu fiz sobre Red Pill, assim, por que todo mundo... Eu respondi vários comentários hoje, porque eu já tá... Tipo assim, você tem que entender o jeito que tá minha cabeça hoje, que tá virando uma geleia. Eu só parei, abri os comentários e eu comecei a responder todo mundo que tava enchendo o saco. Mas não era respondendo até respondi uma meia dúzia na brincadeira, mas depois de um tempo, teve um cara que me xingou e falei, nossa, o cara... Em vez de se prender na realidade, se prende assim... Que é meio idiota esse se prende na realidade. Mas é meio que isso. As minas falando... que TPM é essa que dura 4 dias? A minha dura 7. Foda-se, eu chutei um número. O que isso muda na piada? E assim, não foi uma, não foi duas, não foi 10 minas que falou isso, foi várias. Como se... Não, a minha TPM dura 2 semanas. E daí, a piada é... Nesse tempo tem mais testosterona e o homem tem essa mesma testosterona a vida inteira. Ou seja, ele tem mais tempo passando por esse momento de merda seu. Era essa a piada. Se é 2 dias, se é 1 semana, se é 3 semanas, não faz diferença nessa piadinha. Daí chegou os doutor Xoxota, chegou o doutor Bucetas pra falar... Não, mas veja bem, o que aumenta é a progesterona. E chega outra pessoa e fala, na verdade, não é que a testosterona aumenta, é que o estrogênio e o outro hormônio lá, eles diminuem e daí a testosterona se mantém no mesmo nível. Foda-se pras 40 explicação. O que muda? Na verdade, a progesterona. Tá, então muda ali o hormônio da testosterona e progesterona e ponto. Tá aí a piada pra você. Não, mas é porque os outros 2 diminuem, a testosterona não tem diferença. Tá, mas se um se mantém e os outros 2 que estão no mesmo nível diminui, significa que tá mais sobre a ação de quê? Da testosterona, irmão. Mas meu Deus, como pode, cara? Como pode isso acontecer? E daí, eu respondi um monte de gente. Isso daqui é um circo, não é uma biblioteca. Uma galera eu respondi. Ele teve uns caras fazendo textão explicando isso. E daí eu nunca apago o comentário.
Dessa vez eu tava tão paranoico que eu falei, mano, eu vou apagar esse comentário por um motivo muito simples na minha cabeça. Esse vídeo é piada. Se uns caras entram nos comentários e começam a aparecer todos esses comentáriozinhos sérios, talvez a pessoa comece então a achar que é um vídeo sério, quando não é. Então eu vou apagar esses comentários com um textão de 10 linhas e vou simplesmente deixar os comentários fazendo piada. Eu apaguei uns comentários. E um cara, ele viu que eu apaguei, ele recomentou a mesma coisa. Ele falou, ué, meu comentário sumiu, né? E daí ele fez o textão e no final botou. A questão agora é, apagou por vergonha de ter errado ou porque não quer que te corrijam? Eu apaguei o comentário do cara, eu fui na DM do cara e eu mandei um textinho falando que eu acabei de falar pra você, que é, amigo, explicando por que eu apaguei o seu comentário. Eu nunca apago. Mas dessa vez eu apaguei por isso. Porque daí as pessoas podem ver e não sei o que. Não sei o que o cara respondeu também, foda-se. Inclusive, falando da internet lá, eu mandei mensagens pros caras falando sobre a internet, tipo, mandei outra mensagem pra ver se os caras me atendem de novo, pra eu poder mandar o textinho explicando o que tá acontecendo. E eu mandei o Ctrl+V lá, Ctrl+C, tanto faz, foda-se. Daí, não sei se os caras responderam também, eu não dou a mínima, em algum momento as coisas se resolvem, ou não também. Mas enfim. O que eu ia falar? Ah, eu vou cagar uma teoria aqui, ó. Que é assim que funciona a vida, né? Quem diria que eu não sei do que eu tô falando? Basicamente, eu entendi o problema do brasileiro. O problema do brasileirinho dele não entender que uma piada é uma piada. É tipo, porque assim, eu poderia estar errado. Eu poderia muito bem estar errado de... talvez a minha piadinha não tenha sido clara. Mas quando 100 mil pessoas riem de um bagulho e 1000 pessoas ficam, olha, eu não achei graça porque biologicamente não é possível que esses 99% das pessoas estão erradas. Não é possível. E a minha teoria é muito simples. Que acabei de perceber que minha mãe tá em casa. Normalmente eu pararia o podcast, pausaria, falaria pra ela dar uma volta. Eu vou deixar, eu não vou voltar a gravar isso aqui, porque é bom, é legal, eu gosto da honestidade de estar bravo, igual eu fiquei agora lembrando das merdas que estão acontecendo. Então eu não vou apagar isso aqui pra daqui a pouco voltar pro, ai, nossa, gente, olha só, eu estou com raiva novamente, porque daí não vai estar sendo honesto. Mas a minha teoria sobre o brasileiro é muito simples. Os caras que não entendem piada, os caras que ficam, nossa, biologicamente tal coisa, é gente que não teve uma infância com pessoas. Porque não teve uma família reunida, vamos botar assim. Vamos dar uma de psicólogo aqui e botar a culpa na família. Porque assim, para pra pensar, quando que o ser humano, ele aprende sobre ironia, sobre piada, sobre deboche, sobre briga? Em casa, literalmente, antes de você ir pra escola, você aprende isso vendo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família lidando com as coisas. Quando você tem uma família estruturada, pai, mãe, todo mundo junto, um faz piada com o outro, debocha da cara do outro, e você meio que entende que, ok, eles não estão brigando, é uma piada. Você meio que entende isso por cima. Quando você não tem uma família estruturada, meio bagunçada, pode, na maioria das vezes, várias vezes na verdade, acontece da criança, mesmo com isso sendo bagunçado, sendo confuso, ela não entendendo direito, tipo assim, o pai faz uma piada com a mãe leva como ofensa, como briga, vira uma briga de verdade, porque não tem esse entendimento de, é uma ironiazinha, é uma piadinha, um debochezinho, não é realmente uma ofensa, não sei o quê. Ou vice-versa, ou às vezes o pai não tem, mas alguma coisa na rua acontece, a mãe fica brava e não sei o quê. A criança, ela não vai ter isso. Acontece também da pessoa ter essa vida e a criança desenvolver isso, essa consciência do que é piadinha, do que não é uma ofensa, de que é só um debochezinho, é só uma gracinha, porque daí ela se afastou dessa estrutura bagunçada aqui, certo? Tem a estrutura certinha, que gera a criança que vai entender isso. Tem a estrutura bagunçada, que se a criança se juntar naquilo dali, não se separar daquilo, ela vira igual. Alguém vai fazer uma piadinha com ela vai enlouquecer. Então você tá me ofendendo? E daí vai entrar nessa daí. Mas também tem o lugar bagunçado, que daí a criança, ela naturalmente ela se afasta, porque é um lugar muito... É um clima muito pesado o tempo inteiro. Tem alguém me ofendendo, tem alguém bravo comigo. A criança ela vai se afastar com isso e pensar, talvez não tenha tanta importância, seja só uma piada. A questão é
No Brasil, a maior parte das pessoas são dessa família que a estrutura é bagunçada, porém, que se juntou nessa bagunça, entendeu? Não é a criança que se afastou e, não, isso daqui talvez seja só um deboche, isso daqui não precisa ser sério também. Só que essa criança, como todas as outras, ela vai pra escola, vai pra creche, pro ensino fundamental, pro ensino médio, vai se formar, vai fazer um curso e vai entupir essa pessoa de vários conhecimentos, biologia, direito, medicina. Só que daí a gente vê o que tem nos meus comentários, que é um bando de gente que você abre o perfil e tá lá, eu sou formada em não sei o que molecular, direito, microbiologia, medicina. E a pessoa ela não tem o conhecimento do que é uma ironia, do que é uma piadinha, uma gracinha, um debochezinho. A pessoa não entende isso. Porque não é daí que vem, não é da escola que vem esse conhecimento do que é ironia. Na verdade, na escola, você vai praticar o que você aprendeu em casa, que é: sua mãe fez uma piada com seu pai. Seu pai riu. Seu pai não ficou bravo. E daí você ficaria meio confuso e olharia pro seu pai e pensa: meu pai não ficou bravo, então tá tudo certo, eu acho que é só uma gracinha. Não com essas palavras, não é consciente também, só uma criança. E daí quando você vai pra escola e alguém faz uma gracinha com você, a sua natureza é ficar brava, só que naturalmente o seu inconsciente lembra do seu pai rindo disso. Você pensa: talvez o certo seja rir. E tal. Isso acontece também quando a família é desestruturada. A criança ela ia aprender na escola. Alguém faz uma piada com ela, ela fica com raiva e ela bate no amiguinho, daí alguém educa ela, fala: isso daqui não é certo, porque era só uma piada, não fez pra ofender. Só que hoje em dia também não pode mais ficar fazendo gracinha com os outros, zoando a cara dos outros, porque bullying, vai crescer com trauma. E daí surge umas pessoas disfuncional. Umas pessoas que é um livro de conhecimento, os caras que eu abro o perfil: não, eu sou formado em 40 coisas, tem 47 pós-graduação. Você vê que o cara ele tem dinheiro, que o cara tem carro, mora numa casa enorme, a mina que tem 40 bacharel, não sei o que. E não entende uma piada. Ué, não entendi, como assim? Na verdade a TPM... Porra, irmão, mas daí é brincadeira, né? Aí não, o que faz com esse ser humano? Como que funciona? Então é isso daí. Essa é a minha teoria do porquê que o brasileiro não entende piada. Fez algum sentido? Não fez? Tanto faz, tá bom? Tá fazendo muito sentido pra mim. Mas hoje eu virei uma geleia também. Então talvez amanhã eu esteja normal. E discordo do que eu acabei de falar. Então, nos últimos 2... Isso daqui que eu tô contando pra você foi o que literalmente aconteceu nos últimos 3 dias. Será que dá pra entender o quanto eu tô ficando louco já? Dá pra entender isso daí? Tinha outras coisas que eu queria falar aqui, ó. Deixa eu ver, em algum lugar eu anotei alguma coisa. Continuando, vamos continuar na raiva aqui da internet. Do nada, virou um problema muito grande um Reels que eu vi ontem de manhã, que era simplesmente uma gaúcha e um gaúcho, que eram naturalmente de descendência alemã, loiro de olho azul que fala leite quente. Então assim... basicamente alemão, metade alemão, praticamente. No sul é comum isso, tá? Deixando bem claro, só explicando aqui. No sul é comum você chamar fulano de alemão batata, ou alemão, ou alemoa. Tipo assim, é normal isso. Ok. Tinha 2 alemãos, um cara e uma mulher, e a mina fala: como fazer um bebê alemão? E daí ela com uma roupazinha... daquelas alemãs, sabe, típica, que o pessoal usa em fantasia, isso daí. E dela fala o tutorial que é 2 adultos com um sobrenome estranho, ela fala o sobrenome dela, ele fala o sobrenome dele, que é um negócio impronunciável. E daí mexe bem durante 9 meses, dela faz ali numa panela, como se estivesse amassando um pão, e surge um bebê alemão. E daí mostra o nenê ali todo fofinho. Eu achei fofo, achei, nossa, que legal. E eu abri os comentários. E é inacreditável o ser humano, cara. O primeiro comentário era: ainda assim, são latinos. Vá, irmão. Em nenhum lugar os caras disseram que são europeus. É só uma piada. É literalmente só uma piada. Qual que é a diferença dos caras branco de olho azul, com sotaque, com descendência alemã, falar: olha só o bebê alemão, do que uma mina
que é preta, tem um nenê preto e fala, ó, o meu reizinho de Wakanda. Qual que é a diferença? É só uma gracinha, é só uma piada. Meu Deus, cara, é inacreditável quanto que as pessoas... meu Deus, por que vira um ódio do nada? E 45 comentários falando sobre isso, desenvolvendo. Literalmente, falando seriamente. Ah, não, mas porque veja bem, eles têm descendência alemã, então eles podem se chamar de alemão. Daí os comentários continuam. Ah, se nasceu no Brasil é brasileiro. Dane-se, cara, vocês não entendem. Tipo assim, os caras tão discutindo seriamente sobre um videozinho de gracinha. Minha gata tá miando pra eu abrir a porta pra ela. Vamos lá então, vamos lá. Esse é o privilégio de eu gravar as coisas no celular, né? Ó, minha mãe saiu. É o privilégio de eu gravar as coisas no celular, né? Eu posso sair caminhando e fazendo as coisas durante a perante a casa. Dentro da casa, vamos falar assim. Enfim, vamos voltar para o quarto. Como que vira uma treta? Simplesmente os cara fazendo uma piadinha com o próprio filho. Como que... E daí bota a roupinha ali de alemãozinho na criança. Pô, rapaziada, como que pode uma coisa dessa? As pessoas ficando bravas com esse tipo de coisa. Meu Deus. E isso virar uma discussão séria. Como se fosse uma coisa séria. Meu celular não vai cair aqui, né? Botei no braço articulável. Deu. Como que as pessoas conseguem ter tanta vontade de olhar para um vídeo aleatório e falar, eu sei mais. Porque é isso, o brasileiro adora mostrar o mínimo de conhecimento que ele tem, que é, se nasceu no Brasil é brasileiro. Quando ele vê a oportunidade de soltar esse conhecimento na cara de alguém para se sentir superior, ele vai usar. Assim como no vídeo de TPM, o cara que ele sabe que não, mas a progesterona na verdade é o que aumenta. Ele tem esse conhecimento. Que é o único, provavelmente, que o cérebro dele decorou. Ele vai soltar esse conhecimento pra, olha só, na verdade você está errado. Que é simplesmente pra se sentir bem consigo mesmo. Vai pra terapia, irmão. Como que pode? E eu tinha mais coisa pra falar sobre isso que eu fiquei com raiva. Eu acho que eu tinha lido mais uns comentários dos caras tecendo tese que não precisa. E depois eu vi um vídeo da mulher falando sobre isso, como que virou uma treta, o videozinho com o filho dela, do bebê alemão. Cheirinho de fusca, né, rapaziada? Ah, na verdade é que... Ah, eu tinha visto uma piadinha que era... Até aí a Polônia dominando... Ah, até aí a Alemanha dominando a Polônia, porque ela é alemã, tem descendência alemã, e o cara, ele tem descendência polonesa. Enfim, tipo assim... Comentário de boa, fazendo gracinha, seguindo a gracinha do vídeo, e as pessoas querendo falar sério, e mas meu Deus, cara, como seria bom se todo mundo tivesse um microfone. Eu queria dar um microfone pra todo mundo. Não precisa fazer comentário no meu bagulho. Fala aqui o que você quer, ó. Não precisa entrar no meu vídeo, no meu perfil, nos meus comentários e comentar. Fala aqui, ó. Você não quer atenção? Tá aqui, ó. Toma um microfone e fala os bagulho que você quer. Se as pessoas se interessar, se interessaram. Mas não enche o meu saco. Aí eu tô falando dos meus comentários, né? Nos comentários dos outros eu que entrei pra ver, então o problema é meu. Só que, porra... Vai somando as coisas e é inacreditável o quão as pessoas têm tempo livre. A outra coisa que eu queria falar... Ah, eu li Alan Watts, né? Nesse daí de ficar sem internet, eu li uns livros de novo. Voltei a ler A Sabedoria da Insegurança do Alan Watts. Baixei um áudio do canal Corvo Seco, que eu até já falei aqui no podcast, muito bom. Pra você aí que tem preguiça de ler, entra... Não sei. Perde a preguiça de ler, começa por aí, tá bom? Porra, o cara, ai, eu quero aprender a lidar com minhas coisas, mas não consegue lidar com a própria preguiça de ler um livro. Que é a coisa mais simples do mundo. Perdão. Mas, você aí quer escutar alguma coisa quando tá fazendo, alguma outra coisa, pra começar a se habituar, pra criar o hábito de escutar, prestar atenção, saber disso e depois ler, tem um canal chamado Corvo Seco. Eu já falei dele aqui no podcast. Que ele pega partes de livros, tanto do Eckhart Tolle, que é o autor do Poder do Agora, o Alan Watts, que é autor de vários livros, e alguns outros caras, e ele lê basicamente trechos dos livros e faz um vídeo de 10, 20, 8 minutos falando sobre isso. A voz dele é bom, o sonzinho dele é bom, o vídeo em si é só coisas passando, então... Enfim, e no final eu acabei dando a cagada de baixar um que eu não tinha escutado, né? Eu queria escutar. Eu baixei um
que foi exatamente a parte que eu li. Eu li uma coisa na noite anterior e no outro dia eu tava escutando um áudio falando exatamente o que eu tinha lido na noite anterior. Mas basicamente ele fala, tipo assim, o que eu sempre falo aqui. Porque ele falou, né, basicamente. Isso daí me ajudou e eu tento ajudar os outros. Que é basicamente a mesma coisa. A coisa mais básica de todas é você não é a sua mente. Você não é as suas vontades. Só que você não é a sua mente. Você não é o seu sentimento. Você não é a vontade do seu corpo. Você não é a vontade da sua mente. E piriri pororó. É basicamente sempre o mesmo conselho que eu dou aqui. Só que com analogia diferente. Pra pessoa conseguir entender. Pra virar palpável pra pessoa. Igual a última vez, eu lembro do último conselho eu falar pro cara que... Do último podcast. Que... imagina que você tá numa cama, você tem que ir no mercado, só que tá frio, seu corpo tá aqui. Porque eu tô tentando botar numa situação que esse cara provavelmente já viveu e ele pensou... realmente faz muito... Quando eu tô nessa situação, eu não quero sair da cama mesmo. E pro cara poder entender que... Exatamente, quando você não quiser, você tem que pensar... Foda-se o que eu quero, eu não sou essa vontade. Eu sou a consciência que quer o quê? Aquela coisa maior, que é seguir a rotina que eu me propus, fazer o que eu me propus e fazer as coisas, fazer o certo. Então é basicamente o mesmo conselho de sempre. E o Alan Watts também, a questão do viver no presente, se prender na realidade atual, que a realidade é o presente, né? Mas, de novo, basicamente, eu tenho meia dúzia de conselho, que eu só mudo a roupa. Mas que, assim, querendo ou não, é coisa que muita gente ou não sabe, ou se já ouviu, não conseguiu se colocar, entendeu? Imaginar ela naquele lugar e pensar, porra, aqui ó, faz sentido mesmo, porra. Porque tem muita gente que só por ouvir vai falar, mas isso é óbvio. Mas... Não é só isso. Você escuta isso e quando você passar por aquilo você fala, puta, tá acontecendo comigo, eu não quero tal coisa. Igual agora, eu fiz agora há pouco, minha mãe tava aqui em casa e eu quis, eu senti, eu cheguei a falar, eu externalizei esse bagulho de, puta, eu quero parar de gravar, mas eu não vou fazer isso. Já aconteceu, por exemplo, da minha mãe chegar e eu pausar a gravação. Vocês não sabem disso. Mas daí eu tava falando um pensamento ali, eu escutei que ela chegou, só pausei. Ela ficou em casa 5 minutos, saiu, despausei e continuei no mesmo raciocínio. Mas, enfim. Então, eu senti aquilo dali. Eu senti aquela coisa e eu fui pra fazer, mas eu pensei, não é o certo. Não é o que você quer. Porque eu quero ser honesto. Pô, aconteceu tal coisa, eu fiz tal coisa e é isso. E se agora eu posso fazer isso, então eu vou fazer isso. Só que não era o que eu queria, não era o meu sentimento, entendeu? Não era o meu querer, Aloxian. Meu sentimentozinho era, não, vai que ela escuta e depois... Foda-se minha mãe escutar alguma coisa, mas é questão de... Eu vou sair do quarto, depois ela vai... Não, mas aquilo que você falou... Tá, irmão, eu não quero saber. Deixa eu fazer meu negócio. Tipo assim, você vai chegar em algum momento que você vai falar, que você vai dizer... Logo, você tem que apagar tal coisa. Não. Não vai? E mesmo que chegasse, eu iria fazer? Não. Então por que você quer falar? Porque eu quero dar opinião. Tá, mas eu não gosto, eu não quero escutar. Eu já passo muito tempo escutando sobre as coisas que eu faço. Seja comentário bom, comentário reclamando, gente enchendo o saco do que eu falei. Eu não quero dentro da minha casa ficar me preocupando sobre isso. Ponto. Acabou. É muito simples. É a coisa mais simples do mundo. É igual um cara que ele trabalha cortando peixe. Nem fudendo que no sábado e domingo que eu tô em casa eu vou cortar peixe também. Eu vou comer um frango, vou comer uma carne de boi, tanto faz. Mas enfim. Daí eu tava lendo e basicamente eu tenho que cuidar porque meu celular é pra despertar. Daqui a muito tempo, na verdade. Eu achei que já era 11h30. Não sei quanto tempo eu tô gravando esse podcast. Na minha cabeça faz muito tempo. Na minha cabeça já deve estar em 1 hora. Mas eu posso estar errado. E eu não vou abrir o celular pra ver. Enfim. Eu tava lendo Alan Watts. E eu continuei de uma parte que eu tava lendo. Que eu não lembro exatamente o que era. Antes de eu recomeçar. Mas dessa vez ele tava falando basicamente o de sempre. Que é se prender no presente e na realidade. E que você não é o seu cérebro. Mas ele desenvolve isso e ele começa a falar sobre como
o ser humano, ele naturalmente aprendeu a se desfazer das vontades do corpo e se prender em eu sou só o cérebro. E esquecer que ele também é o corpo, que ele também é a consciência, que ele também é a mente. Não, não, não. Eu sou só o cérebro. E daí tudo então que ele começou a fazer é com o cérebro. Por isso que o ser humano, por exemplo, o que acontece com o leão? Ele come e quando o estômago dele enche, ele fala, ok, não vou comer mais. Ponto final. Pode ter metade de um cervo, ele não vai comer mais. E acabou. O ser humano não. O ser humano, ele come, enche o estômago dele, ele bebe alguma coisa para descer mais, daí ele come mais, ele come um docinho, daí ele come uma saideira, daí ele toma mais alguma coisa e come mais um enroladinho de festa. Por quê? Porque ele come com o cérebro, não com o corpo. Porque o cérebro está sempre tentando controlar o corpo de alguma forma. Porque o ser humano ele não tem a consciência, naturalmente, de meu corpo ele tem uma vontade, minha mente tem uma vontade, e a consciência tem que entender isso e ceder uma coisa e ceder outra. Por exemplo, o que eu quero? Eu quero todo dia comer frango, salada, não sei o que e tal. Mas a minha mente, o meu corpo, em algum momento vai pedir, porra, eu queria uma pizza. Cabe à minha consciência controlar isso de, não vou dar isso pra você agora. E isso eu vou te dar sábado que vem. Sabe, é simplesmente o controle de você não fazer aquilo só porque apareceu na sua cabeça de, que vontade de comer uma pizza. E quanto mais você controla isso, mais você percebe, tipo, tá, apareceu a vontade de comer uma pizza, mas eu posso comer a pizza no sábado ou no domingo. Hoje eu vou comer o que é pra eu comer hoje. E quanto mais você dá valor pra esse pensamento de aparecer a vontade de comer uma pizza, eu fui lá e comprei a pizza, mais você tende a agir por esse impulso de eu tô com vontade disso, faço isso. Mais fácil vai ser fazer isso e mais difícil vai ser quando você voltar, quando você quiser retomar o controle de não, eu quero fazer o que tem que ser feito. Quanto mais você se afunda nessas vontades do corpo, mais difícil é você lidar com isso. A questão é que as pessoas elas entendem que o jeito para lidar com isso, em vez de ter ali alguma coisa que entende o cérebro, a mente, o corpo, o ser humano ele entende que o cérebro tem que mandar no corpo, tem que mandar no resto de não, nós não vai comer isso, tipo reprimir mesmo. Não, você não tá com vontade disso. Em vez de sentir essa vontade e entender, eu estou com vontade de tal coisa. Mas tudo bem porque isso, aquilo, domingo que vem. Não, o ser humano ele tenta reprimir. Eu não vou comer tal coisa, eu vou manter na dieta. E essa resistência fica. Só que o seu corpo, se você não escuta ele começa a gritar mais alto, certo? Por isso que o que você tem que fazer? Você tem que escutar ele, entender ele e falar, eu sei que você quer isso, mas calma, domingo você vai ter. Quando você não escuta ele, o que acontece quando uma pessoa tá falando com a outra e uma pessoa não tá dando ouvidos? A pessoa tá cagando, tá? Não, eu não vou fingir que eu não tô escutando. A pessoa começa a gritar na sua orelha, até ficar impossível de você não escutar. E daí é quando você dá a briga e acontece ali o caos, a catástrofe. Certo? Que tá ali o corpo, a mente o tempo inteiro. Pizza. O cara fica, não tô sentindo, não, vou salada, frango, eu não tô escutando nada. Dá 1 mês, 2 meses. O cérebro se rende e aquela vontade que tava gritando gigantescamente, eu quero pizza, vai comer tudo que vier pela frente. A pizza, a Coca-Cola, amanhã vai comer também, no próximo dia também. E você não vai conseguir controlar isso, porque você deixou esse monstro crescer demais. E é isso que ele fala nesse parágrafo sobre... Ele desenvolve também sobre como que o ser humano... Ele vai fazer sexo, por exemplo, com o cérebro. Porque os animais, por exemplo, vão fazer isso com o corpo. Havia uma fêmea ali, ficou excitado, foi lá, coito para se reproduzir. Não que o leão naturalmente saiba que ele está se reproduzindo. Não sei se o leão sabe, mas enfim. Você entendeu o que eu estou falando? Ele sente essa vontade e ele cumpre essa vontade. O ser humano, ele joga toda essa vontade pro cérebro.
É por isso que o cara ele vai transar porque ele imagina tal coisa, porque ele pensou tal coisa, porque ele quer que ela seja igual a atriz tal que ele viu, que ela faça a posição tal, que ela seja do tal jeito que ele imaginou. Vice-versa também, a mulher também, tá? Mas eu tô usando esse exemplo aqui que é mais fácil. E daí quando vai na hora, o cara, por exemplo, fica disfuncional, o cara não sobe. Por quê? Porque o cérebro que quer aquilo, o corpo não entendeu, o corpo tá ali de, ué, que tomou? Você passou tanto tempo olhando para o que o seu cérebro quer, que o seu corpo nem teve espaço para entender o que está acontecendo. Então ele não se acostumou com tal coisa. E é por isso que hoje em dia tem tanto fetiche. Eu descobri ontem um fetiche novo. Ontem, anteontem, que eu fui escrever uns vídeos, fui escrever umas piadas, e era uma piada sobre bulimia. Só que eu esqueci a palavra bulimia. Então eu só procurei no Google. Doença, síndrome, tanto faz, que faz a pessoa gostar de vomitar. Eu procurei de qualquer jeito rapidinho, assim. Eu sei que a bulimia, a pessoa não gosta de vomitar e tal. E daí apareceu um negócio que eu nem sei falar o nome, eu acho que é hemetrofilia, alguma coisa assim. Que é a pessoa que ela tem tesão em vômito. Seja o vômito de outra pessoa ou ela vomitar. Então, assim, é inacreditável. Você entende o quanto que a pessoa tá sujeita dessa própria vontade na cabeça dela, porque o cérebro foi vendo conteúdo, foi se acostumando, foi perdendo a sensibilidade, e para causar alguma coisa tem que ver uma coisa mais pesada, tem que ver alguma coisa pior para continuar esse estímulo. Isso dando vazão pro cérebro. Então quando a pessoa se coloca numa situação que não precisa do cérebro, que é simplesmente você ir ali e transar, que é o seu corpo, a pessoa não consegue tirar do cérebro dela tudo isso que aconteceu. Tudo isso que passou ali. Ela não dá ouvidos pro corpo dela, porque ela também, nesse momento, o corpo já não tá, sabe, funcionando mais. Ele não tava sabendo até agora, você só tava escutando o seu cérebro. Nesse momento. Você só tava se atraindo pelo que o seu cérebro disse, se acostumando o seu cérebro com tal coisa, e você não fica escutando o seu corpo. De repente ele parou de falar. Parou de, eu quero isso, tal coisa, parou de prestar atenção. Ele tava gritando, você não deu atenção pra ele. Daí agora você só joga em cima dele, faz as coisas. E daí você entra em pressão de, as coisas não estão funcionando do jeito que era pra ser. Porque você também não tá acostumado com os desejos do seu corpo. Porque você sempre nega eles, você sempre finge que eles não existem, em vez de entender, escutar e falar, porra, eu tô com vontade de tal coisa. Outra hora eu vou fazer isso, mas tudo bem, eu tive essa vontade. Mas não, é errado ter vontade das coisas hoje em dia. É errado você pensar em tal coisa. Como que é errado? Como que o ser humano transformou em ser errado pensar alguma coisa? Tipo assim, eu fiz piada sobre Jesus tem fimose. Porque eu simplesmente pensei num podcast e falei. Eu pensei quando eu tava num Uber. Daí eu pensei no podcast e falei sobre isso. E isso virou errado. Virou errado eu pensar. Assim, você entende que você não é o seu pensamento? Porque a pessoa ela transforma ela mesma num pensamento. Então ela pensa, se eu pensei tal coisa, eu sou tal coisa. Sendo que não é. Você não é isso daí. Os seus pensamentos aparecem naturalmente. Só que, quando as pessoas falam você tem que controlar seus pensamentos, não sei, tem que se controlar os seus sentimentos, as suas vontades, a pessoa não tem toda essa explicação. A pessoa, o que é o controle para a pessoa? Vou fingir que não existe, eu vou aparentar que eu tenho controle. O que é aparentar que eu tô com raiva? O que é você tem que controlar a sua raiva? Você tem que entender que você tá com raiva e controlar a sua ação sobre isso. Que é não fazer nada, às vezes dá um tapinha aqui, dá um tapinha ali, dá tomar no cu, xinga alguma coisa. Se precisar nesse ponto. Mas você tem que escutar, entender que tá ali e então ela vai passar. Porque senão essa coisa vai ficar dentro de você. Só que o que o ser humano entende como controlar a raiva hoje em dia eu vou fingir que eu não tô com raiva. Não, eu vou ficar aqui em silêncio e é isso. E continua as coisas ruins ali porque você não tá botando pra fora. Não botando pra fora que eu tô falando quebrar alguma coisa, bater alguma coisa. Tô falando botar para fora no sentido de vomitar mesmo. Porque imagina que você bebeu um monte, comeu um monte de coisa estragada e agora o seu corpo ele quer vomitar isso. Se você se força a não vomitar, se você tomar remédio para não vomitar, você só tá fingindo que essa coisa não existe. Essa coisa ruim tá dentro de você e só vai passar quando você botar para fora. Como você, fiquei com raiva daquela vez mesmo, né?
nesse caso que eu não tinha por que ficar com raiva. Ah, nessa vez que eu agi de tal forma errada. Nessa vez que tudo bem, eu dei um tapinha ali no negócio, ok. Depois eu fiquei melhor por causa disso. Tudo bem, então. Mas não dá pra explicar isso. E também... É isso, rapaziada. Eu vou me fechar numa caverna e eu vou viver lá até minha morte, tá? Me acompanhem os bons. Obrigado, Alan Watts. Outra coisa que eu tava pensando também, no último podcast, pra quem não lembra, eu falei sobre um cara que ele fez um post que resumidamente era ele metendo louco, inventando uma teoria de que pessoas brancas têm um cérebro disfuncional porque existe melanina no cérebro e o cérebro precisa de melanina. Isso é uma teoria de uma pessoa. Tem a teoria do Diop, que é uma outra pessoa que fala que o ser humano foi da África para a Europa e tal, e daí a pele ficou branca por piriri e pororó. O olho ficou claro também por piriri e pororó, que é para a luz do sol, a vitamina não sei qual entrar no corpo mais fácil, enquanto se a melanina tá ali tem um escudo muito grande e tal. Isso é uma teoria, a teoria da melanina é outra coisa, o cara juntou essas duas coisas e tirou não sei da onde uma terceira teoria e falou, o pessoal é disfuncional. Sendo que o meu mano aí tá mais perto de mim do que um cara retinto. Então assim, se é questão de melanina, você também é disfuncional, meu colega. Mas, não é sobre isso que eu quero falar agora. Teve essa teoria, eu falei sobre isso semana passada, e depois eu fiquei pensando, de onde é que veio os índios? Assim, onde é que na matemática surgiu o índio? Porque, para pra pensar comigo, tá, eu consigo entender que o ser humano se originou na África, certo? Brotou ali, o ser humano na África, suave, foi pra Europa, aconteceu um monte de coisa lá, o pessoal evoluiu tecnologicamente, criou barco, criou não sei o que, e descobriu, entre aspas, né, a América e depois o Brasil. Curiosidade aqui pra vocês, tá? Pra vocês ficarem bravos, sabia que os Estados Unidos foi descoberto em 1492 e o Brasil foi descoberto em 1500. Ou seja, a diferença dos caras chegarem lá e chegarem aqui é de 8 anos só. 8 anos! Os caras são uma potência, a gente tem MC Pipoquinha. Cada um tem a bomba nuclear que merece, né, rapaziada? Você vê como o colonizador faz diferença nessas horas. Isso pareceu muito engraçado na minha cabeça. Porque sempre tem aquela piadinha de quando você vai votar, você tá escolhendo, é o porco escolhendo qual fazendeiro que vai torturá-lo e matá-lo. E aqui eu tô falando, nessa questão aí teve diferença, né, o fazendeiro. Mas enfim. Mas eu consigo entender. O ser humano da África foi pra Europa, o pessoal foi pra outros lados, chegou na América. Só que na América já tinha índio. Já tinha índio no Brasil, já tinha os índios dos Estados Unidos. Então assim, de onde é que veio esses caras? Os caras que estavam na África, antes de sair de lá e ir pra Europa, criaram barbatana e vieram pra cá? Ou o que foi? E também como que na teoria daquele cara lá, que tava falando que o branco ele é disfuncional porque não tem melanina, como que os índios se enquadram nessa questão aí? Porque teve gente nos comentários falando, não, mas é porque o ser humano branco, ele também é uma mistura do Homo sapiens com o Neandertal ou com algum outro tipo de humano, por isso que ele não é ser humano o suficiente. Ó os caras, ó o papo dos caras, mas tá bom. Só que o índio, então, provavelmente ele é uma mistura de outros seres humanos que não estavam lá. Então, assim, e aí? Você vai ser... Porque se o cara ele vai usar esse discurso pra falar que o branco ele é pior, ele vai ter que falar que os índios também são. Eu só tô perguntando, o que o cara vai fazer? O cara da teoria lá. Mas tá bom, então. Só que como que... Não é preconceituoso, né? Eu tá perguntando de onde é que o índio vem. É uma dúvida. Eu tô perguntando seriamente. Como? Que não faz parte da linha, da cronologia, entendeu? E pra você que vai encher... o certo é indígena. Primeiro, o certo mesmo é povos originários, tá? Se você quer ser chato, seja chato direito. Ok? Porque índio tá pra indígena do mesmo jeito que indígena tá pra povos originários. Não por nada, mas... Se o assunto aqui for ser chato demais, eu estou fazendo meu trabalho melhor que você. Então você deveria melhorar. Me incomoda muito quando tem alguma coisa sobre índio e pessoal indígena e tem uma mina branquinha, loira, de olho azul com sotaque gaúcho defendendo. Não, porque... E daí ela se pinta de indígena, você fala, irmão,
Nós nascemos no Brasil e vocês invadiram a gente. Você invadiu. Foi teu avô, tá? Vamos deixar claro aqui. Não querendo falar nada. Foi teu próprio avô que entrou aqui. Tá bom? Nesse mesmo lugar que você tá aí, ó. Botando esse bagulho. Se seu avô visse, ele tava rindo de você. Não vem encher o saco, não. Enfim. Eu só tô brincando. Tá? Eu não aguento mais ser xingado, cara. Eu não tá dando. Minha cabeça não tá funcionando direito. Eu acho que eu tô muito vulnerável com as coisas acontecendo em volta e tudo dando problema, que qualquer coisa agora tá virando um caos na minha cabeça por completo. Minha mãe hoje simplesmente perguntou: Ué, você não mandou mensagem pros caras da internet ainda? Eu falei: Por acaso tem algum atendimento às 7h50 antes das 8 da manhã? Eu só tô louco, eu só não aguento mais, cara. Eu só precisava de férias de um mês. Só que se eu tirar férias de um mês que vem não vai ter comida. Nesse mês já não tem, deixando bem claro. Mas assim, ainda dá pra resolver para mês que vem. Então, não vou tirar férias tão cedo. E também não preciso, né? Vamos ser honestos. Uma boa noite de sono e pelo menos uma semana das coisas funcionando como é pra funcionar já é o suficiente. Mas fica aqui a dúvida então, né? Da onde é que veio os índios? Os caras apareceram do nada. Teve spawn de índio na Amazônia. Sabe aqueles spawn do Minecraft que fica é uma gaiolinha que fica spawnando bicho? Então, é isso daí que eu lembro quando falam de spawn. No Minecraft foi a primeira vez que eu escutei várias expressões na minha vida. Noob, mod. Eu não sabia o que era mod. Ah, eu vou botar o mod de arma aqui. Na minha cabeça eu tava baixando um jogo novo. Pra mim, GTA San Andreas... Eu literalmente, quando eu tinha um Play 2... Na minha cabeça, o GTA San Andreas do Sonic, o GTA San Andreas do Homem de Ferro, que era muito da hora, que eu demorei muito pra descobrir, inclusive, como que se transforma no Homem de Ferro, que era apertando os dois analógicos. E também o GTA 4, né, que na verdade era o San Andreas, que eu juro pra você, eu achava, até alguns anos atrás, que o GTA 4 era pra Play 2. Porque eu lembrava de vender GTA 4. E eu lembro de botar o CD no videogame e aparecer ainda aquela primeira cutscene do GTA 4. Então eu pensava, porra, é isso daí. Só que ele te dá liberdade maior de apertar os analógicos e escolher aqui sua aparência, suas armas e tal, que era o que o GTA San Andreas com mod de GTA 4 fazia. Depois que eu fui... que eu tava pensando assim, porra, GTA San Andreas e o 3 pra Play 2 e o GTA 5 é pra Play 3, né? Até que o cara falou, não, o meu amigo Pedrinho falou, pô, GTA 4 também é. Eu falei, não, é pra Play 2. Falou, não é. Eu falei, daí ele pegou a caixa e falei, então, essa caixa aí só que pra Play 2. Ele falou, não tem pra Play 2. Eu falei, eu joguei, eu sei que eu joguei. Eu lembro como é que era, daí ele botou o jogo e eu percebi que eu não joguei. Que eu joguei o San Andreas com mod. Enfim, eu nem sei do que eu tava falando, na verdade. Mas... é isso. Vamos aproveitar aqui. Eu queria. Vamos ler os conselhos, tá? Eu desabafei bastante, estou me sentindo melhor, vou ser honesto com vocês. E também tem aquilo, né? O plano essa semana era postar 3 vídeos por semana, como eu me comprometi a fazer. Só que adivinha, né, rapaziada? Eu fui no. Nossa, deixa eu falar isso que eu tinha esquecido antes dos conselhos. Eu não consigo mais ser um ser humano sociável, né? Porque eu fui no aniversário do Gordo, no aniversário do Vinícius, que não era pra eu ir, porque eu não tinha dinheiro, mas o Pedrinho falou, se eu te buscar, você vai? Eu falei, tá, vamos então. E daí eu fui pra lá, chegamos um pouco atrasado, mas que bom que chegamos atrasado também, porque a gente chegou 1 hora atrasado. E 15 minutos depois que a gente chegou, que a gente foi comer. Então, que bom que a gente se atrasou, né? Porque senão ia demorar 1 hora, a gente morrendo de fome, eu e o anão. Porque não tem nada pra comer na casa do Pedrinho. Eu abri a geladeira, tinha uma garrafa de água e tinha um potinho de margarina. Na geladeira inteira. É isso que eu tô falando pra você. Ah, não, mas será que não tinha... Não tinha nada. Eu tô falando, a geladeira do cara é branquinha. O tanto que esse cara cuida dessa geladeira é inacreditável. E daí a gente planejou, na festa do Vinícius, vamos comer e se entupir pra amanhã não, né, precisar comprar nada. Enfim, daí chegamos lá, 15 minutos depois começamos a comer. Talvez se a gente não tivesse atrasado,
A festa teria começado antes também, né? Tem esse ponto aí que eu deveria pensar. Mas enfim, chegamos lá. Eu sem querer apertei a mão de uma pessoa a mais. Aí eu ia apertar a mão do pai dele e ponto. E daí ia dar oi pro resto. Só que daí eu apertei do pai dele, a mãe dele já esticou a mão, a mãe do gordo. Apertei a mão dela. Daí a irmã dele já esticou a mão, eu apertei a mão dela. E depois eu tive que apertar a mão de todo mundo. Tava lá o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, a namorada dele, que eles moram junto. E a família dela, né? O pai, a mãe, o irmão, a cunhada e eu acho que é isso. E daí, tipo assim, eu percebi que os caras acharam estranho. Porque eles não tinham visto que eu apertei a mão dos outros. E daí tava eu, apertando a mão dos caras, tipo assim, eu também não queria estar apertando, mas... Já que eu me comprometi, né? Eu apertei deles, não vou apertar de vocês, vai parecer meio errado. Daí eu apertei a mão dos caras. E daí eu sentei na cadeira, todo nervoso, e esqueci de dar oi pra namorada do Vinícius que tava dentro da casa. Daí eu entrei lá, dei oi. Daí tinha pastelzinho de carne e frango que a mãe dele fez, que é muito bom. Eu lembro de me entupir com esses pastel um dia, que a gente foi ajudar na mudança dele. Que a gente foi levar o armário da casa da mãe dele pra casa dele. E eu tava morrendo de fome. E mesmo assim, eu não tinha dinheiro. E mesmo assim eu falei, pô, mano, eu vou lá então ajudar os caras. Dane-se, eu vou fazer uma coisa de bom pro... Acho que foi quando eu comecei a ler Alan Watts, inclusive. Que daí eu pensei, porra, mano, mesmo não estando bem, eu vou tentar fazer uma coisa de boa, de bom pra alguém. Sabe? Porque eu vou me sentir melhor. E também talvez o universo me retribua. Mas se retribuir ou não, aí também foda-se, né? Aí tanto faz. Daí fui lá. E eu tava morrendo de vontade de comer um pastel. E daí eu cheguei na casa da mãe dele e tava lá uma caixona enorme, cheio de pastelzinho de festa. Nossa, e eu comia vários. Daí a gente foi fazer a mudança. O Pedrinho foi embora. O Pedrinho tava lá na casa do gordo, foi embora. E daí eu e o gordo voltamos pra casa dele. Pra casa da mãe dele, né, na época. E eu comi todo o resto do pastel que tinha lá. Eu acho que eu deixei um só pra falar, ó, eu não sou morto de fome não, hein. E, nossa, é muito bom, cara. Só que assim, quando você come 50 de uma vez, meio que o gosto do óleo aparece, mas também é a única reclamação. Daí, olha isso, eu tava com fome na casa do Pedrinho, porque a gente se atrasou também, a gente ficou jogando videogame. E daí na hora que, vamos se arrumar. Eu tomei meu banho, me arrumei e fiz as coisas em 15 minutos. Daí eu falei, Pedrinho, vai arrumando as suas coisas, eu vou entrar para o banho. E daí quando eu sair, você já entra e faz as coisas. O cara ficou na cama. Eu tomei banho, eu me arrumei, eu me vesti, eu me sequei, eu me vesti, botei meu tênis, fui ver se o cara tava arrumado, se ele já tinha escolhido as roupas e tudo mais. Ele tava deitado. Aí que ele foi catar roupa num lugar, não tem, cata na outra, cata no outro, daí cata não sei aonde, daí passa a camisa tal, daí eu passei a minha também, daí ele foi tomar banho, daí ele demorou, daí ele saiu, daí não sei o que, daí a gente foi. Enfim. Eu não sei o que eu tô falando. Mas a gente chegou lá. Não sei porque eu tô falando de ter se atrasado. Eu tenho que agradecer porque eu tive carona ainda pra ir. Enfim. Daí cheguei lá. Pastelzinho muito bom de carne e frango. Tinha brigadeiro também, que eu não sei quem fez. Não sei se foi a mãe dele. A sogra dele fez um pavê, ou também conhecida como torta de bolacha aqui no sul. Só que em vez de ser o normal, ela fez com mousse de maracujá. E assim, eu sou chato com coisa de fruta, eu não gosto de coisa de fruta. Tipo assim, nem banana. Bala de banana pra mim é um crime, entendeu? Quer comer banana? Come a banana, não vem com um papinho de bala de banana pra cima de mim, não. Come o negócio. Tipo assim, de morango até vai. Agora, outras frutas que não seja morango, aí come a fruta, né, amigo? Mas nesse caso aí, nossa, ficou muito bom, cara. Daí tinha pastel de frango de carne, brigadeiro, pavê de maracujá. A mulher dele, a namorada dele, fez uma torta com leite em pó, que é ninho, né? Torta de ninho, vamos chamar assim. Ela falou, na verdade é leite em pó. Daí ele falou, não, é a mesma coisa, vamos chamar de leite ninho. Pra quê? Pra quê parecer pobre? Vamos falar direito. Daí também tinha um bolo de aniversário que eles compraram de chocolate preto e chocolate branco. E eu descobri, inclusive, que chocolate preto e chocolate branco aqui no sul tem gente que chama de Dois Amores, tem gente que chama de Romeu e Julieta, mas que também é não sei o que com goiabada, né? Não sei por quê também, mas ok.
Tem gente que chama de Dois Amores, Meio a Meio, Romeu e Julieta. Só que uma coisa que eu nunca tinha escutado chamar é torta de chocolate preto e branco de Júlia. Júlia! Eu cortei a torta, eu peguei uma fatia, eu fui lá na frente, que tava friozinho lá, tava todo mundo lá, tava comendo. Do nada me perguntam, tá gostoso comer a Júlia? Falei, oi? Porque pareceu muito com o nome da minha ex. O nome da minha ex não é ex, mas pareceu muito. Oi? A gente terminou faz tempo já, faz alguns anos. Não, a Júlia, e apontou pra torta. Eu falei, que? É, chocolate preto e chocolate branco. Júlia. E a pessoa, ela falou. E eu olhei em volta, tava todo mundo concordando. Fiquei, não é possível que só eu que sou o desinformado. Ou os caras estão se fazendo pra cima de mim. Falei, não, tá deliciosa, Júlia. Vou comer outra. Enfim. Daí cantamos parabéns lá, batemos palmo. Gravamos o gordo apagando as velhinhas. O gato, o gordo adotou um pitbullzinho, uma pitbullzinha fêmea pequenininha. Nossa, mó bonitinha. Mas ela fica enchendo o saco do gato deles e o gato dos caras são gigantescos. Tipo assim, ele não é gordo. Ele tem uma banhazinha, obviamente, mas ele não é gordo, ele só é gigante, o gato. E daí, enfim, gato muito bonito, todo cinza. Daí aí que vem o ponto de eu não saber mais ser sociável, que é, eu não me importo de falar alguma coisa e as pessoas ficarem bravas. Às vezes eu me importo, sim, tá? Mas, no geral, se eu tô fazendo uma piada, eu não me importo muito de... No sentido de, eu não me importo de falar. Se a pessoa ficar mal e tal, aí eu fico meio, porra, cara, é foda, né? Foi mal aí. Mas eu não me importo de falar, de botar para fora isso que passou pela minha cabeça, entendeu? Só que quando eu vou nesses eventos, assim, que tem a família do cara, eu falo, pô, pelo bem do cara eu não vou falar, entendeu? Porque eu não quero causar um bagulho desconfortável pra ele, pra família dela também. No chá de panela foi isso. Então eu me controlo pra não falar. Só que tem uns momentos que não dá, né? A mãe dele, a gente foi lá pegar outro pedaço de torta, ela falou, eu vou pegar umas coisas salgadas agora pra comer, porque doce não dá. E daí eu perguntei assim, na ingenuidade, ué, tem problema com doce por acaso? Vai morrer se comer mais um? Eu falei meio que brincando, assim, dando risadinho pra mostrar que é brincadeira. Daí o Vinícius só pegou e falou, chama diabetes que ela tem, né? Então meio que sim, meio que... E daí a gente só começou a rir demais. E daí eles saíram de lá, contaram pro resto do pessoal, todo mundo começou a rir. Eu fiquei, não é possível que esse tipo de coisa só acontece comigo, cara. Aí eu só fui fazer graça e toquei numa sentença de morte do nada. Depois, nós estava comendo lá e a mãe dele, todo mundo meio que já tinha terminado. E a mãe dele falou, nossa, tô redondinha, tanto que eu comi. E ela tava com um vestidinho verde. E eu pensei em fazer uma piada, só que eu falei, não vou fazer, né, porque vai ver, ela só tá comentando. Só que daí depois ela falou a mesma coisa de novo. Eu tô redondinha. E deu uma risadinha, daí eu falei, pô, acho que tá tudo bem fazer, né? Daí eu só soltei. Parece um carocinho de abacate, né? E todo mundo gargalhou. Que é muito bom também. Eu adoro quando eu falo uma coisa, assim, e daí eu vejo que a única fala que eu dou durante o evento inteiro, as pessoas riem. E dela riu também, então tá tudo certo. Mas eu fiquei meio, podia ter dado errado, hein? Essa daqui, E daí o Vinícius depois comentou sobre isso, porque naturalmente ele sabe até onde eu vou. Até onde eu posso ir, até onde a minha capacidade pode me levar de falar um absurdo. E naturalmente ele ficou com medo, tipo assim, nossa, se ele tá falando isso aí, até onde ele vai chegar hoje? Mas não, eu me controlei numa boa. Teve alguma outra coisa também. A gente não queria soltar a cadelinha que tava presa num quartinho lá, porque como a gente tava deixando os copinhos no chão, ela podia pegar, mastigar os copos, sabe? Não é certo. E depois soltamos e beleza. Ela tinha pegado um copo pra brincar, mas soltou. Depois se reuniu todo mundo lá na frente, conversando. E apareceu a cadelinha ali. E daí alguém falou sobre, nossa, mas ela tá comendo bem, né? Ela come carne, come ração, come fruta, alimentação saudável. Ficou um silêncio, eu só falei, tava mastigando um copo antes, né? Mas acho que era aperitivo. Daí todo mundo riu. Só que, de novo, foi um pensamento que passou pela minha cabeça que eu fiquei, pô, será que eles vão tratar um negócio como ofensa? Será de... Porque você tem que entender que eu não sei, eu falo e de repente alguém tá bravo ou alguém tá rindo, sabe? Entendeu? Então pra mim é difícil uma pessoa sociável normal. Não é difícil parecer sociável e normal, tá bom? É difícil
Eu não sei. O que é difícil de verdade? Vamos ver se eu acho a palavra certa aqui, tá? Eu sei que eu não deveria falar tal coisa. A questão é que quando aparece essa coisa na minha cabeça, eu quero muito falar. Porque naturalmente, quando aparece, eu falo. E eu pratiquei fazer isso pra o pensamento surgir com uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais de boa. Pra eu poder fazer o meu trabalho. Então vira um hábito, certo? Igual fumar. Naturalmente, o cara ele não vai fumar todo dia. Ele fuma um, fuma outro, depois ele começa a fumar a cada 2 dias. Fumar uma vez por dia. E de repente vira um hábito pro cara. Porque cada vez fica mais fácil ele só pegar, acender um cigarro e botar na boca. Assim como pra mim também. Vira um hábito simplesmente botar pra fora o que passou pela minha cabeça. E daí quando eu tô numa situação real, que eu sei que eu não posso fazer isso, eu consigo, tipo assim, tá, não vou falar tal coisa. Mas que vem aquela vontade e vem na ponta da língua e eu fico, essa eu deveria falar ou deveria não falar? E daí alguém tá falando comigo, isso passa na minha cabeça e eu só escuto isso na minha cabeça. Eu deveria responder isso daqui ou só falar, aham, legal, nós, o que eu falo? E daí tenho que ter mais coisa social. Ou talvez eu deva falar mesmo, né? Porque tem muita gente também que gosta de mim, pessoalmente, que me conhece no bar ou alguma coisa assim, por causa disso, né? Porque pensei uma coisa e falei. Mas também essas pessoas não estão com a família ali em volta, né? Tem essa questão aí. Então acho que foi certo fazer o que eu fiz. Enfim, esse dia foi meu sábado, né? O cara me chamou pra lá. O Pedrinho me chamou, eu fui. O Vinícius tava tentando me convidar, insistindo pra eu ir, mas eu falei, pô, mano, sinto muito. Eu até mandei feliz aniversário pra ele de manhã, quando eu acordei, foi a primeira coisa que eu fiz. Mandei um textinho tipo, ó, mano, espero que dê tudo certo. Posso não estar aí hoje, mas vou estar aí contigo quando você precisar. Nas coisas sérias, importante vou estar, não que seu aniversário não seja. Te amo e tal, obrigado aí pela ajuda que você dá de vez em quando. Foi isso. Bem gay, né? Mas faz parte da vida. Tipo assim. Eu acho que você não deveria ser fofinho desse jeito o tempo inteiro na vida e ficar o tempo inteiro. Você é tão importante para as pessoas, mas tem momento que você pega e fala: Ok, eu quero falar essas coisas para essa pessoa aqui. Ó, obrigado por tudo, obrigado por não sei o que e tal. Não tô falando isso porque é seu aniversário, tô falando isso porque eu penso isso naturalmente de vez em quando. E agora eu acho que é um bom momento para falar isso. Que é o que deveria ser, né? O textinho de aniversário. Só que, como a gente se acostumou a sempre falar tudo na cara. Ah, eu te amo. Ah, eu não consigo ficar longe de você. Fala isso pra mina. E depois tá meio apaixonadinho, eu não tenho o que falar, de fato. Vai falar o que na declaração de amor pra mina? Vai falar, ah, eu te amo. Tá, você fala isso meio que todo dia, então. Mas acho que deu pra entender o que eu quero falar, né? Daí. No final eu fui, foi legal. Fiquei jogando videogame lá de manhã. De manhã não, né? Antes de ir pra festa. Daí joguei um pouco depois. Daí eu fui dormir, acordei. Fiquei jogando mais ainda. Peguei um Fórmula 1 e botei. Tava jogando Gran Turismo 6. Botei um carro de Fórmula 1 numa pista lá e, nossa, eu dirigi bem pra caralho. Fiz um tempo recorde, assim, de 1:15. Eu comecei em 1:20, daí 1:18, 1:16, até eu cheguei em 1:15. Foi minha melhor volta. Meu melhor, né? Que é 2 voltas, na verdade. Foi meu melhor jogo. E daí. Tanto que daí eu peguei e falei, pô, mano, eu quero gravar um videozinho jogando. Fazer uma coisa diferente pra botar no story. Botei, e daí de vez em quando você bate na parede. E eu juro, eu voltei pra ver. Eu bati em 2 voltas 9 vezes. Ou porque eu fui passar de alguém, daí acabou raspando na parede. Só que naturalmente no jogo, o balanço que dá quando você bate é um negócio enorme, sabe? Mas enfim, o carro é dramático. Enfim, daí joguei lá, terminei em primeiro, tudo certo. Daí eu postei lá o stories, cara. Nossa, mas o tanto que bateu, você fica, cara, pô, você tem que entender, eu não jogo videogame todo dia. Eu não tenho o hábito mais de jogar videogame. Eu pego num controle de vez em quando eu vou na casa do Pedrinho pra jogar. E às vezes, tipo assim, às vezes a gente tá jogando Mortal Kombat. E daí a próxima vez que eu vou daqui 2 meses é Mortal Kombat de novo. Daí daqui 6 meses quando eu vou, aí eu jogo Gran Turismo. Então assim, o fato de eu botar no difícil, numa pista, um carro de Fórmula 1 e parar em primeiro, e bater meus próprios recordes, é alguma coisa, tá? Me respeita. Inclusive, na mesma pista, com o mesmo carro depois, a gente colocou um Fusca contra esse carro da Fórmula 1, o Gran Turismo. E a ideia era, o Fusca tem que dar uma volta e o Gran Turismo tem que dar 2, certo? Era esse o desafio. E eu fiquei com raiva, mano. Porque tava difícil, a gente não conseguia.
Tá ligado? A ideia era, vamos ganhar com o Gran Turismo, vamos fazer ele colocar 2 voltas em cima do Fusca. Uma volta, pelo menos. Só que não ia, tá ligado? Não ia. E daí a gente acabava invertendo o controle, eu e o Pedrinho. Eu jogava com o Fusca, ele jogava com o Fórmula 1. E os caralho, e daí... E eu tava com raiva, porque daí ele conseguiu fazer isso em 1 minuto e 21. E eu pensei, tá, então eu consigo pra caralho. Porque se 1 minuto e 21 e ele conseguiu ficar na frente do Fusca... E eu, antes, jogando sozinho, eu consegui fazer na mesma pista com o mesmo carro 1 minuto e 15, eu consigo passar pra caralho. Só que eu não tava conseguindo, entendeu? Eu não consegui, tanto que daí eu só peguei e falei, tá, vamos jogar um negócio normal. Parar de ficar brincando. Só que... Daí a gente botou outro jogo pra jogar, que era Grid 2. Que ele tinha... Grid 2 ou 3, tanto faz. E ficou jogando lá uns negócios cooperativos que ele tinha que ganhar. Que era os dois da mesma equipe, entendeu? E daí tinha que jogar e ganhar os dois. Numa competição com outros bots no difícil por eliminação. Enfim. Daí... Foda-se. Foi divertido. E daí depois eu voltei pra casa e tal. Tomei um refri. E eu não sei o que eu fiz depois, mas daí eu comecei a preparar as coisas. Daí eu falei, tá, segunda não vai ter vídeo. Segunda eu vou arrumar as coisas pra terça eu gravar. Pra quarta-feira ter vídeo, certo? Certo, entendeu? Entendeu, beleza. Só que segunda-feira, quando eu fui arrumar as coisas, eu escrevi uns vídeos curtos. Eu fiquei sem internet. Escrevi uns vídeos curtos. Falei, tá, mesmo assim eu vou gravar. Gravei, editei até onde eu podia, não botei legenda, porque pra botar legenda eu preciso de internet. No outro dia voltou a internet. Daí beleza, daí eu botei a legenda das coisas, me preparei, fui pra escrever o vídeo grande, que era um vídeo reagindo a umas mulheres num podcast reclamando da monogamia. Daí estourou o post ali, estourou a caixa de distribuição, fiquei sem internet de novo. Daí foi quando eu botei um daqueles vídeos grandes, um dos vídeos curtos por 4G, e piririm, pororó, e no final não teve vídeo quarta-feira. Daí que ontem voltou a internet, quando o cara veio aqui, o técnico... Eu postei os vídeos nos outros lugares, que eu só tinha postado no TikTok. Postei nos outros lugares. Postei os vídeos que eu tinha que postar, né, no horário no TikTok, os outros, né. E escrevi o vídeo grande. Eu gravei o vídeo grande. Daí agora, de manhã, eu fui preparar as coisas, fui editar, aí não tem, né, não tem. Que daí esse vídeo é pra amanhã, pra sexta, né. Vamos ver se vai dar, se não vai dar, eu não... Porra, cara. É uma merda. Mas enfim, acho que foi isso, né, que aconteceu essa semana. Essas foram as coisas que eu pensei. Vamos pro conselho. E eu separei aqui, pô, vou ter que pegar o celular na mão agora, então talvez o áudio fique meio estranho, talvez eu fale muito alto no... Despertou meu celular já? Ou eu não escutei? Vocês escutaram despertando aí? Espero que não tenha atrapalhado a gravação. Mas enfim, eu acho que se eu tirar aqui ele continua gravando, né? Vamos testar, gente. Vocês estão me escutando? Alô? Tá, vocês estão escutando. Eu separei duas mensagens aqui, tá? Antes da gente ler o conselho em si, que era de pessoas que já apareceram aqui nos conselhos, de pessoas que eu já li o comentário, a mensagem aqui no podcast, dei um conselho, e aqui as pessoas falando sobre. Então você aí, teve algum efeito positivo, um efeito negativo? Você ainda escuta o podcast? Você tentou botar aquilo na sua vida? Conte aí o que aconteceu. Temos aqui o meu mano, que falou... Bom dia, você aí que quer mandar um conselho, lembre-se, @alochampodcast. Lá eu coloco as atualizações, quando sai um corte, quando sai o podcast. Fica sempre uma imagenzinha no feed lá do último podcast que foi feito, um resuminho embaixo. Claro que, obviamente, eu boto as coisas principais, né? Esse daqui vai ser o quê? Vai ser um índio, vai ser Alan Watts, que eu falei também. Vai ser um símbolozinho do Spotify, porque eu falei sobre o Spotify. E sei lá o que vai ter. Enfim. Daí lá você pode mandar a sua mensagem e tudo mais. E manda em texto, tá? Porque esses dias um cara mandou mensagem, eu posso mandar, né? Me deu raiva, mas eu fui lá e eu falei, pode, manda. Que eu falei, pô, eu tenho que falar pro cara. Tipo assim, o cara tá esperando eu fazer alguma coisa. Já sei o problema desse cara. Ele tá esperando dos outros. E daí eu tinha acabado de gravar o último podcast.
E ele... Daí eu respondi pra ele, né? Que eu fui falar pras pessoas, ó, li com sua mensagem no episódio 30. Daí eu vi o comentário desse cara e eu falei, tá, vou responder então aqui, ó, pode mandar. Daí ele falou, em texto ou em áudio? Amigo, eu não vou botar um áudio, tá bom? Assim, eu não vou botar um áudio no podcast. Manda o texto. Até porque quando você tá escrevendo o texto sobre o seu problema, é mais fácil pra você ser objetivo, pra você falar o que você quer de fato, qual que é o seu problema. Inclusive faz você pensar sobre o que tá te causando esse incômodo. Então, escreva. E daí... Ele deve ter mandado, no próximo episódio provavelmente eu vou ler. Mas aqui, enfim, vamos fazer aqui. Vamos ler as pessoas que tiveram seus conselhos respondidos e vamos ver o que aconteceu. Bom dia, Aloxa, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar resultado do que aconteceu comigo. Então, no EP 24 do podcast, eu estava ficando com uma garota que eu estava querendo namorar e ela não. O resultado foi muito mais estranho do que eu podia imaginar. Chegado na época de Natal, eu decidi parar de ficar com ela, pois estava me sentindo muito mal. Então eu falei isso pra ela. Que bom que o cara ele deu um resumo do conselho que eu dei, porque... tipo assim, não do conselho que eu dei, mas do problema dele. Porque senão eu não ia me lembrar mais nem um pouco. Eu ia ter que fazer um grande esforço pra isso. Provavelmente, né, eu falei pro cara que você não tá se sentindo bem, a pessoa não quer dar aquilo, você meio que, né, larga. Resumindo, deve ter sido isso. Só que, obviamente, com uma duração de 10 minutos e 40 analogia no meio, que é assim que funciona na minha cabeça. O resultado foi muito mais estranho do que eu podia imaginar. Chegado na época do Natal, eu decidi parar de ficar com ela, pois estava me sentindo muito mal, então eu falei isso pra ela. E ela simplesmente não gostou que eu fiz isso, porém ela já estava gostando de outra pessoa, tanto que ela estava até pensando em namorar ela. Aí eu disse, pensa não, pode ir, pois não quero problema, vírgula, amigo. E depois disso tudo, ela pegou uma camisa muito especial minha e não me devolveu mais. E quando eu fui questionar ela, o namorado dela me ameaçou de morte. Mas meu pai, amigo de uns caras envolvidos, além de eu morar em área de risco, eu falei com o cara, falei pra ele parar de ameaçar uma vítima, aí ele pediu pra deixar pra lá e eu aceitei. PS, agora estou em um relacionamento bem mais saudável que antes, estou genuinamente feliz. Então, né, parece que nosso amigo aí desistiu de namorar com aquela mina lá, se envolveu com outra menina e agora está feliz. Então que bom que, não sei se foi por causa do meu conselho isso daí, né, talvez não tenha a ver nada, mas que bom que deu certo no final de tudo, que bom que você largou esse negócio que estava te incomodando e conseguiu uma coisa que deu certo. E quase morreu também por causa de uma camisa, mas... Aí é detalhe, né, rapaziada? Tão de mina que já roubou camisa minha. Nossa, uma camiseta do Barcelona preta que eu tinha era tão bonitinha. Mas não, a mina ela veio pra minha casa com um top, só que ela veio com um casacão por cima e um topzinho, né, marcando extremamente. E daí na hora de ir embora... Na hora de ir embora não, na verdade o Pedrinho veio aqui em casa, que ele precisava fazer alguma coisa no computadorzinho. Ah, eu acho que ele criou um carregador que eu tinha aqui. E a gente ia ver se o meu carregador daria no notebookzinho dele. Enfim. Daí... Ela falou, pô, já que ele vai vir, então, daqui a pouco será que me empresta uma camisa? Eu emprestei a camisa pra ela e tal. Ela falou, posso usar no Uber pra ir? Porque tá marcando demais. Falei, e o seu casaco, hein? Tá muito quente. Falei, então tá, vai, da próxima você me devolve. Só que daí eu não chamei mais ela aqui também, né? Então, o que esperava eu? Mas que bom que deu tudo certo. Outra pessoa foi essa menina aqui, que lendo as mensagens que ela falou, assim, resumindo, era uma mina que ela tava com problema dos pais dela jogarem muita coisa em cima dela como se fosse obrigação dela. Lavar, cuidar da casa, fazer as coisas e tudo mais. E que ela não queria tanto essa pressão, não estava sabendo lidar direito, estava ficando mal por causa disso. E provavelmente, não sei, não voltei a ver o episódio, não sei exatamente o que eu falei, mas provavelmente foi alguma coisa baseada em... Cara, é a sua realidade no momento. Então, tipo assim, abraça isso e tenta ser feliz nesse momento aí. Tenta fazer o bagulho porque você quer. E tal. E fazer isso daí sempre pensando, porra, eu fiz tal coisa. Ah, mas meu pai, mas daqui a pouco vai sujar. Ah, mas daqui a pouco... Não. Faz o negócio pensando, pô, limpei. Que é importante. Às vezes você tem que dar um propósito assim pra pessoa de, ó, faz tal coisa. Naturalmente, o risco é, depois que a pessoa faz isso e termina, tipo assim, ó, você fala pra um gordo, come direito durante os próximos 30 dias. Você dá esse propósito, ele fala, eu vou fazer. E ele faz realmente. Dificilmente alguns fazem, mas quando o cara faz, é difícil porque passa os 30 dias e ele fala,
Ah, então agora, né, agora eu vou... Não mudou nada, né? Tipo assim, não é questão de mudar algo, é questão de... O que vai acontecer? Você vai voltar a sofrer agora de novo? Você vai voltar a comer as merdas que você comia? Porque você vai voltar pro sentimento. Você fazer o negócio desse jeito aqui não vai te tirar dessa situação, mas vai fazer você lidar muito bem, porque você vai ter que lidar de qualquer jeito por enquanto. Então lide por enquanto, enquanto dá, né? Do jeito que dá, da melhor forma possível. Você vai fazer o quê? Você vai continuar sofrendo? Você vai voltar a fazer o que você vai fazer? Você vai voltar pro mesmo lugar. A questão é que você passou um mês fazendo isso e se sentindo melhor enquanto faz isso. Enfim, vamos lá. E daí ela mandou isso daqui dia 15 de janeiro. Hoje foi o último dia do meu objetivo que você destinou pra mim. Eu nem sabia disso. Eu sei desse bagulho de um mês que eu falei pra ela fazer, porque eu li essa mensagem aqui. Deixei para fazer uma faxina hoje e estou aqui pensando. Obrigado, me fez bem. Me fez pensar muito e eu me sinto feliz por ter deixado tudo limpo. Banhar e sim, eu acho estranho as pessoas. Não sei se eu já falei isso. Se alguém já mandou uma mensagem assim, eu falei isso, mas eu acho estranho as pessoas falando banhar. É dar banho, tomar banho, tá? Banhar, pra mim é esquisito. Me fez pensar muito e eu me sinto feliz por ter deixado tudo limpo, banhar e sentar para descansar. É um alívio bom. Obrigado, aceitei em te ver como meu youtuber preferido. Ô, problema, hein, rapaziada. Eu e o Lucas Neto, a 100 km por hora. Quem ganha, hein? Quem ganha no soco? Mas assim, então é isso. Só que depois ela mandou aqui um negócio aqui, ó. Que daí eu mandei 2 áudios pra ela. Não lembro o que eu falei nos áudios. Provavelmente foi quando eu vim aqui responder os caras lá do li seu bagulho no episódio tal. E daí eu vi essa mensagem dela e eu respondi. Só que daí ela falou, nossa, eu só queria agradecer, minha noite tá sendo uma merda. Obrigado, quero desejar sucesso em tudo pra você, você é uma boa pessoa, de verdade você merece tudo. Obrigado, mas... Então tá. Obrigado aí, fico feliz que a pessoa ficou bem com isso. Provavelmente nos áudios eu devo ter falado isso que eu falei de... Assim, não é porque acabou o seu propósito que você tem que largar ele, entendeu? Uma vida saudável, ainda é uma vida saudável, mesmo que... Nossa, mas eu estou tendo uma vida saudável e não estou ficando rico. Mas você poderia não estar ficando rico e ter uma vida não saudável. Então, assim, você não faz isso esperando outra coisa. Você faz isso para ter tal resultado e fique feliz com esse resultado. Seja grato por ele. Grato do jeito, tipo assim, ó, eu fiz esse bagulho. Não é grato de... Dificilmente você vê pessoas sendo gratas de fato, entendeu? Inclusive eu. Muitas vezes eu falo, pô, eu tô feliz com o que eu tenho, mas eu quero mais. Mas parando pra pensar, eu tô muito feliz com o que eu tenho já. Porra, a questão é só o dinheiro, né? Infelizmente. Mas eu conseguiria tranquilamente viver com o que eu ganhei em dezembro, por exemplo. Que já é um dinheiro legal. Não é uau, incrível, como foi o ápice que eu recebi, mas é um dinheiro legal. Porra, eu vivo do que eu gosto, eu realizei meu sonho, eu faço minhas coisas. Então assim, eu sou muito grato por isso. E se eu tivesse que passar fazendo isso aqui minha vida inteira, acho que eu faria. A questão é que, como eu não tenho dinheiro, eu vivo numa insegurança muito grande. Tipo, postar um vídeo, dar 1 milhão de visualização, saber que isso vai me dar um dinheiro bom, mas não saber se os retardados nos comentários não vão acabar fazendo meu vídeo ser banido. E daí eu não ganhar meu dinheiro. Porque daí eu vivo à margem dessa falta de compreensão do caralho do ser humano brasileiro. Perdão, me estressei. Mas, isso daí já eu me prendendo no futuro. Deu olhando, e se tal coisa. Eu me prendendo na realidade... Ok, é uma vida boa, é uma vida legal. Por mais que aconteça vários problemas, ok, tudo bem. Então, às vezes eu escrevo um videozinho, umas piadinhas, às vezes só uma piada. Por exemplo, uma que eu escrevi sobre ginecologista, que eu postei ontem, que esse sim eu achei que ia dar alguma treta, tipo da TPM, mas não deu. Que foi o... Ginecologista homem é igual um jardineiro vegano. Ele só tá fazendo o trabalho dele, mas que ele tá pensando em comer, ele tá. Eu achei genial quando eu escrevi isso daí. E daí eu só fiquei olhando, tipo, caralho, olha que ideia foda que apareceu na minha cabeça. Muito da hora. E só fiquei feliz por causa disso. Daí eu mandei pra umas pessoas, pra elas rir também. Então é isso. Faça essa piadinha em si, eu fiquei feliz, mas não é porque ela vai me deixar rico, ou porque, nossa, não sei. Não, é porque, caralho, eu fiz um negócio que eu tava tentando fazer, que é escrever uma boa piada naquele momento.
Então, lava a louça pra ter a louça lavada. Toma banho pra ficar limpo. Estuda pra ter conhecimento. E tal. Agora, vamos para um conselho de verdade aqui. Vamos lá. Primeiro conselho de fato hoje. Eu acho que vai ser o único, né? Porque, sinceramente, eu tô sentindo uma dor na barriga aqui. Minha garganta tá queimando. Fala, Loxan. Estava ouvindo o último podcast e me deparei com um relato do menino que enfrentava depressão, mas não conseguia melhorar. Já eu me encontro na situação contrária. Um grande amigo meu, que realmente considero irmão, enfrenta uma depressão bem séria. No final do ano passado, ele teve 2 tentativas de suicídio. E em ambas eu estive com ele no hospital e oferecendo apoio para a família dele. No caso, ele é um adulto de 28 anos e eu tenho 14. Ô, que vida boa, hein, rapaziada? Pra que se meter nessa situação aí? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Mas também fiquei muito abalada. Além de que eu trabalho, estudo e tenho meus problemas familiares. Apesar disso, estou o tempo todo por perto ajudando e aconselhando, mas muitas vezes o cara não consegue se ajudar. A chuva começou a ficar forte, oh que vida boa. Além do mais, sou cristã bastante assídua e já tive sonhos proféticos, por assim dizer, inclusive quando aconteceu a primeira tentativa dele. Eu sonhei uma semana antes, mas ignorei. Isso e algumas outras negligências me fazem sentir muito culpada e responsável por ajudar ele. Assim, esse daqui seria o seu problema, né? Você se sentir culpado e tudo mais. Por mais normal e repetitivo que seja, é o de sempre, sabe? De se prender na realidade, de você não é responsável. Você quer ajudar ele e você ajuda com o que você pode, mas você tem que também entender que tem um limite, que você não pode fazer tudo por ele. Você não pode fazer ele entender uma coisa que ele não quer entender. Você não pode pegar um cachorro e tentar ensinar ele a falar e esperar que ele fale. Nem todo mundo vai entender as coisas do jeito que você entende e pensar do jeito que você pensa. E é uma merda. Porque como você gosta dele, você vê ele como alguém capacitado. Só que isso não tem a ver com capacidade nesse caso. Tem a ver com ele e si mesmo. Entende? Ele tem que querer. A primeira parte de tudo, todo tipo de terapia que a pessoa vai fazer, começa dela mesma, em tudo. Porque ela tem que ser honesta com si mesma de, ok, eu tenho um problema. E não ficar se escondendo em, não, isso daqui vai passar, não, isso daqui é tal coisa. Ela tem que, para começar, já começa nela de, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Tenho que ir num terapeuta. Daí começa com ela mesma de novo de, eu tenho que ser honesto com o terapeuta. 3. Qual que é o próximo passo? Entender que o terapeuta, ele é uma pessoa. Quando o cara tá depressivo, ansioso, com medo, não sei o que, a visão que essa pessoa tem das coisas é meio distorcida. Um cara que ele é depressivo, ele vai ficar sem tomar banho, ele vai ficar sem se arrumar, ele vai ficar sem fazer as coisas, porque ele não vê valor nisso, ele não vê sentido nisso. Por quê? Porque a noção dele das coisas tá meio distorcida. Então ele tem que entender que, ok, o terapeuta vai falar pra mim fazer tal coisa e eu tenho que confiar que sim, esse cara aqui, por mais que pra mim nesse momento não faça sentido, ele tem uma visão disso daqui mais limpa de tudo. Entendeu? Então, de novo, parte dele. Tudo isso aqui que eu tô falando é parte dele. Você não tem como fazer essas coisas por ele. Então é muito importante que você se importe com ele, que você se preocupe com ele. E você tá fazendo isso, não tá? Então, se você tá fazendo isso, não tem por que você se sentir culpado pelas coisas que você não pode fazer. E assim, aí é difícil também, porque você tem 14 anos. Então é um bagulho complexo de entender com 14 anos. Tá ligado? Porque é um negócio muito sério pra alguém que tem 14 anos. Então tipo assim, não tem outros exemplos que você possa usar na sua vida igual, tal coisa. Sei lá, por exemplo, sua mãe fica triste quando você era pequena, seu pai fica triste porque queria tal coisa e não tem. Você naturalmente fica mal, só que parte de você entender que tá bom, eu não posso dar essa tal coisa. A mesma coisa aqui, você tem que entender isso. Tem coisa que você não pode dar. Esse tempo que você tá se sentindo culpado, esse negócio que você fica tentando remoer, que você acaba remoendo, você tá perdendo esse tempo, tá perdendo esse momento, em vez de estar fazendo outra coisa. Mas eu não tô falando pra você ignorar isso, pra você entender, pô, tô me sentindo culpada.
O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa agora por ele? Eu posso perguntar como é que ele tá? Eu posso fazer tal coisa? Não posso? Ele tá fazendo tal coisa? Tá bom, então eu vou fazer alguma coisa por mim. Então eu vou estudar aqui meu negócio, vou fazer minhas coisas e tal. Porque daí, mais pra frente, talvez isso que eu estou fazendo agora possa ajudar mais pra frente. E se não ajudar, tudo bem. O que importa é que eu estou fazendo as minhas coisas também. Sabe? É literalmente você tem que olhar pra realidade e lembrar que você não é responsável pelos outros, nem pelo sentimento dos outros. Entendeu? Igual tem cara que fica mal porque tá namorando e a mina tá mal por algum problema dela. E ele fica, nossa, eu não me sinto bem porque ela tá mal e eu não tenho como fazer nada, eu tento fazer coisa e não resolve. Não, tipo assim, essa pessoa ela vai melhorar quando ela decidir melhorar, é foda falar, né? Mas quando ela sozinha procurar por isso. Entendeu? E procurar fazer o que ela tem que fazer. Você não pode fazer nada por ela. Então, não se sinta culpada. Olha para o que você faz e fica feliz pelo que você faz. Certo? Fica feliz por, pô, eu tô lá quando ele precisa, tal, fui lá, amanhã eu vou lá, não sei o que. Fica feliz por isso, pensa, eu estou fazendo. Se alguma coisa acontecer, muito triste, você vai ficar mal, mas você tem que também entender que não é sua culpa. Você, atrás de se sentir culpado, tem um ego um pouco grande, sabe? Fica meio estranho, né? A pessoa que se sente extremamente vítima, ou a pessoa que se sente extremamente culpada, ou a pessoa que se sente extremamente arrogante, incrível, atrás dessas pessoas tem um grande ego no sentido de eu sou o centro das coisas. A pessoa que ela tá sempre, não, estão armando pra mim, não, fulano não gosta de mim, não, o outro lá não gosta de mim. Ele, inconscientemente, ele acha que ele é o centro do mundo, como se tudo tivesse corroborando, colaborando pra dar errado pra cima dele. A pessoa que tem o ego muito grande fica, não, eu consegui tal coisa, mas foi por causa de mim. Fulano conseguiu tal coisa, mas foi por causa de mim também, ou seja, eu sou o centro de tudo. Você tá se sentindo culpada porque você acha, de alguma forma, que você tem como lidar com tudo isso. Ou seja, eu sou o centro do mundo. Eu deveria estar fazendo tal coisa e eu não estou fazendo. Certo? Tipo assim, tem aí você não tá no seu lugar. Isso que eu tô querendo dizer. De se entender de que você não tem essa responsabilidade. Que legal que você gosta de cuidar da pessoa e tudo mais. Só que você não... Ele é um homem adulto, certo? Ele não é uma criança. Ah, mas ele tá com a cabeça mal. Ok. Ele continua sendo um homem adulto com a cabeça mal. Não tem como... Digamos que tem um homem adulto que ele tá doente, tá com gripe. E você quer levar ele no hospital. Se esse cara não quiser ir no hospital, não tem fisicamente, moralmente ou no diálogo você conseguir convencer ele de qualquer forma. Não, mas é que você vai melhorar. Não, não vou. Não, mas é que você vai tentar dialogar, não vai. Não, mas é que é o certo você tomar um remédio porque daí você volta a trabalhar mais cedo. Ele não vai. Ele vai estar pouco se fudendo. Fisicamente vai tentar levar, ele também não vai dar certo. Então assim, se não tem como fazer isso com um problema físico, uma dor de cabeça, uma gripe, um problema mental vai ser mais difícil ainda. Tá ligado? Vocês são adolescente. Então, é isso. Como eu disse antes, eu tenho 6 conselhos. Eu só boto uma roupinha diferente neles. Então, espero que tenha ajudado. Se você quiser aí mandar, perguntar, pedir um conselho, contar a sua história, qualquer coisa, @AloxanPodcast. Lembrando que, mande sabendo que talvez... Eu gosto de dar uma de Zé Psiquiatra de vez em quando, mas talvez eu ria da sua cara, né? Ah, mas Aloxan, a minha avó se matou, você riu? Né? Manda sabendo disso, né? Às vezes eu estou mal, às vezes eu estou bem até demais. Então, acho que foi esse o podcast de hoje, o episódio 31. Semana que vem, se tudo voltar, não se tudo der certo, eu não quero que tudo dê certo, eu quero que tudo só funcione. Se tudo voltar a funcionar como é pra funcionar, estaremos no Spotify também.
ganhando uma moeda. Duvido muito que o Spotify pague podcast. Eu acho que ele não paga. Então, assim, vou postar lá, vou ter esse esforço a mais, porque eu sei que tem gente que só gosta de escutar por lá, porque é chato ficar com o YouTube aberto no celular. A não ser que pague, né? Eu acho que se você pagar o YouTube Premium, você consegue deixar o áudio em segundo plano. Mas, pô, pagar 30 conto pro YouTube, aí é demais. Então, é isso. Estaremos no Spotify semana que vem, supostamente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. E é isso. Tchau.